O relógio marcava 22h37 quando a doutora Carolina finalmente retirou o jaleco e passou a mão pelos cabelos presos em um coque firme. O plantão havia sido longo, como sempre, e a exaustão começava a pesar sobre seus ombros. O hospital privado onde trabalhava era um dos mais renomados da cidade, e sua rotina como cardiologista raramente lhe dava espaço para qualquer distração. Carolina era respeitada, disciplinada e mantinha limites claros com todos os seus pacientes. Nunca havia cedido a flertes, insinuações ou qualquer envolvimento pessoal. A medicina sempre foi sua prioridade. Seu casamento, por outro lado, há muito tempo não era. Daniel, seu marido, já não esperava por ela acordado. Ele era advogado e também trabalhava demais. A casa que um dia fora cheia de conversas animadas e jantares a dois agora parecia apenas um espaço compartilhado por conveniência. O sexo era raro, os beijos eram mecânicos, e o eu te amo se tornaram frases automáticas. Carolina aceitava essa realidade, convencendo-se de que era normal após tantos anos juntos. Mas, no fundo, algo dentro dela começava a se corroer. Foi naquela mesma noite que Eduardo deu entrada no hospital. 42 anos, empresário, um homem que exalava confiança. Sofrerá um princípio de infarto e fora levado às pressas ao pronto-socorro. Seu histórico médico indicava que levava uma vida de excessos, festas, bebidas, mulheres, noites sem fim. Mas ali, deitado no leito hospitalar, mesmo vulnerável, ele ainda carregava um magnetismo perturbador. O tipo de homem que sabe exatamente o impacto que tem sobre os outros. Na manhã seguinte, Carolina foi designada para assumir seu caso. Pegou o prontuário e seguiu até o quarto onde ele estava internado para acompanhamento. Bom dia, senhor Eduardo. Sou a doutora Carolina e estarei cuidando do seu caso. Como está se sentindo hoje? Disse, sem desviar os olhos das anotações médicas. Melhor agora, respondeu ele, com um sorriso que fez com que ela finalmente erguesse o olhar. Eduardo a fitava de forma intensa, mas sem ser invasivo. Era uma observação calma, controlada, como quem avalia um bom vinho antes de degustá-lo. Carolina ignorou o tom, mantendo-se profissional. Seus exames mostram que você teve um princípio de infarto, possivelmente causado por estresse e hábitos pouco saudáveis. Vamos precisar ajustar sua rotina. Hábitos pouco saudáveis? Ele arqueou uma sobrancelha e sorriu. Isso inclui noites longas e conversas interessantes? Carolina suspirou discretamente. Já havia lidado com pacientes sedutores antes. Sempre soube estabelecer barreiras. Mas havia algo diferente em Eduardo. Algo na maneira como ele falava, na segurança que exalava, que a fez sentir um desconforto sutil. Isso inclui qualquer coisa que comprometa sua saúde. E, pelo seu histórico, diria que há muito para ajustar. Gosto de desafios, doutora. Acho que podemos trabalhar bem juntos. O tom de sua voz era mais baixo agora, quase íntimo. Carolina ignorou a insinuação e fechou o prontuário. Descanse, Eduardo. Vou acompanhar seu caso e discutiremos um plano de tratamento assim que seus exames estiverem completos. Ela saiu do quarto sentindo algo estranho. Não era irritação, nem desconforto profissional. Era outra coisa. Algo que não sentia há anos. Nos dias seguintes, Eduardo permaneceu internado para monitoramento. Carolina fazia suas visitas diárias, sempre mantendo o profissionalismo, mas cada conversa com ele parecia carregada de algo não dito. Ele não forçava o flerte, apenas a desafiava com olhares demorados, com comentários sutis. E ela começou a perceber que, em algum nível, esperava por aqueles momentos. Uma tarde, ao ajustar os monitores cardíacos no peito dele, seus dedos roçaram sua pele quente. O toque foi breve, mas ela sentiu uma descarga elétrica percorrer seu corpo. Eduardo percebeu. Você sempre mantém essa pose séria, doutora? Perguntou, sua voz carregada de algo que a fez prender a respiração por um segundo. Ela recolheu as mãos rapidamente. Sou profissional, Eduardo. Minha prioridade é sua saúde. Claro. Mas saúde não é só física, certo? Às vezes, precisamos de algo que nos faça sentir vivos. Ela encontrou seus olhos e percebeu que estava enveredando por um caminho perigoso. Naquela noite, ao chegar em casa, demorou mais tempo do que o habitual no banho, tentando dissipar aquela sensação. Mas o toque breve ainda estava ali. O olhar dele ainda queimava sua mente. Os dias passaram, e o jogo silencioso entre os dois continuou.
Pequenos gestos, olhares prolongados, frases ditas no limite entre o aceitável e o proibido. Até que, um dia, Eduardo recebeu alta. Carolina deveria sentir alívio. Mas o que sentiu foi um vazio inesperado. Parece que essa foi nossa última consulta, doutora, disse ele, ao assinar os papéis de liberação. Você ainda terá acompanhamentos regulares, respondeu ela, sem expressão. Eduardo sorriu de canto. Então nos veremos novamente. A frase foi dita sem pressa, sem necessidade de ser respondida. Mas, naquela noite, Carolina perdeu o sono. Pela primeira vez, ela se perguntava se conseguiria manter o controle quando ele voltasse. Os dias passaram e, conforme previsto, Eduardo retornou para o acompanhamento médico. A primeira consulta pós-alta foi agendada para uma manhã tranquila, quando o hospital estava menos movimentado. Carolina se preparou mentalmente antes de entrar na sala. Precisava manter a compostura. Precisava lembrar-se de quem era. Mas assim que abriu a porta e encontrou Eduardo sentado ali, com aquele mesmo olhar analítico e confiante, percebeu que a linha entre profissionalismo e desejo estava se tornando cada vez mais tênue. Doutora, disse ele, inclinando-se levemente para a frente, um sorriso discreto nos lábios. Estava ansioso para essa consulta. Ela manteve-se impassível. Espero que tenha seguido as orientações, Eduardo. Sua saúde depende disso. Tenho tentado. Mas algumas coisas não podem ser controladas, não é? Ele a fitou de maneira intensa, e Carolina sentiu o impacto direto daquela frase. Ignorando a insinuação, pegou o estetoscópio e se aproximou. O exame seguiu o protocolo, mas, quando ela encostou o aparelho em seu peito, sentiu a respiração dele mudar. Seu coração está acelerado, comentou, tentando soar objetiva. Você sempre me deixa assim. A resposta foi imediata, como se ele nem precisasse pensar antes de dizer. Carolina fechou os olhos por um breve segundo, tentando manter o controle da situação. Mas naquele momento, sabia que já não era apenas um jogo. Algo dentro dela começou a ruir. As consultas seguintes foram mais difíceis. Eduardo se tornava mais ousado, e Carolina percebia que já não conseguia ser tão indiferente. Fora do hospital, começou a pensar nele mais do que deveria. À noite, deitava-se ao lado de Daniel, mas era o rosto de Eduardo que vinha à sua mente. O casamento, já desgastado, parecia uma gaiola sufocante. Foi em um evento médico que tudo mudou. Um jantar de gala para arrecadação de fundos, onde Eduardo apareceu como um dos investidores. Ele estava impecável, trajando um terno escuro e um olhar predador. Quando a viu do outro lado do salão, não hesitou em se aproximar. Doutora Carolina, murmurou ele, aproximando-se o suficiente para que ninguém mais ouvisse. Que coincidência nos encontrarmos longe do hospital. Ela deveria ter ido embora. Deveria ter cortado qualquer contato ali. Mas, em vez disso, ficou. A conversa se estendeu, as taças de vinho se esvaziaram, e, quando ela percebeu, estavam saindo juntos do evento. No estacionamento, Eduardo a segurou pelo pulso antes que ela entrasse no carro. Eu sei que você sente o mesmo, Carolina. Sua voz era baixa, rouca. Por que continuar fingindo? E foi ali, no escuro da noite, que ela cedeu. O beijo foi intenso, carregado de desejo reprimido. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu viva. Os encontros se tornaram frequentes. No início, eram rápidos, impulsivos, encontros furtivos em hotéis discretos. Depois, passaram a se encontrar em horários que deveriam ser reservados para seu casamento. Ela inventava desculpas, prolongava plantões. Carolina sabia que estava indo longe demais, mas não conseguia parar. Daniel começou a notar. O cheiro de perfume diferente, as mensagens que ela rapidamente apagava, os sorrisos involuntários quando pensava que ninguém estava olhando. Mas o pior ainda estava por vir. Um dia, ao sair de um hotel com Eduardo, Carolina congelou. No outro lado da rua, parado ao lado do carro, Daniel a observava. Ele não gritou, não fez escândalo. Apenas a olhou. E aquele olhar de decepção foi pior do que qualquer grito poderia ser. O coração dela disparou, mas, antes que pudesse reagir, Daniel entrou no carro e partiu. Ela sabia que tudo estava prestes a desmoronar. O silêncio entre Carolina e Daniel se tornou ensurdecedor. Ele não mencionou o que viu naquele dia, mas algo estava diferente. A maneira como a olhava, como evitava tocá-la, como suas palavras eram medidas e cortantes.
Carolina sabia que o momento do confronto estava próximo. A culpa começou a devorá-la. Nos dias seguintes, evitou Eduardo. As mensagens dele se acumulavam em seu celular, mas ela não respondia. O desejo que a consumia antes agora dava lugar a uma angústia insuportável. O peso das escolhas feitas caía sobre ela como uma avalanche. Até que, em uma noite fria, ao chegar em casa depois do trabalho, encontrou Daniel esperando na sala. O olhar dele era firme, mas sem fúria. Apenas decepção. "Podemos conversar?" perguntou ele, a voz controlada. Ela sentiu um arrepio na espinha. Sentou-se no sofá oposto ao dele, as mãos inquietas sobre o colo. "Eu vi você", disse ele, sem rodeios, saindo do hotel com ele. Carolina sentiu o sangue fugir do rosto. "Daniel, não precisa mentir. Eu só quero saber uma coisa. Foi só uma vez ou já faz tempo?" Ela engoliu seco. Pensou em inventar algo, minimizar o estrago. Mas a verdade pesava demais. "Já faz um tempo", admitiu, num fio de voz. Daniel assentiu, desviando o olhar por um momento. Quando voltou a encará-la, havia um cansaço profundo em sua expressão. "Então acabou, Carolina. Entre nós. Acabou." O peito dela se apertou. Sabia que esse era o único desfecho possível, mas ouvir a sentença final ainda foi como um golpe. "Eu não queria machucar você." "Mas machucou", interrompeu ele. "E não há conserto para isso. O divórcio foi inevitável. E rápido." Daniel não quis brigas, nem discussões longas. Apenas fechou aquele capítulo da vida deles e seguiu em frente. Carolina ficou com o apartamento, mas logo percebeu que o vazio daquelas paredes era insuportável. Eduardo, por outro lado, parecia indiferente ao caos que se instaurava na vida dela. Quando finalmente cedeu e o encontrou novamente, esperava um abraço reconfortante, alguma certeza de que tudo aquilo ao menos significava algo. Mas o que encontrou foi um homem distante, quase entediado. "Você sumiu", disse ele, com um meio sorriso. "Achei que tivesse mudado de ideia." Ela o observou por alguns segundos, tentando decifrar o que ele realmente sentia. Mas a verdade era cruel. Para Eduardo, aquilo nunca foi mais do que um jogo. "Meu casamento acabou", disse ela, esperando alguma reação. Ele suspirou, mexendo no copo de uísque. "Lamento por isso. Mas você sabia os riscos, Carolina." Ela sentiu o peito afundar. Então era isso? O homem que a fez perder tudo agora falava como se não tivesse nada a ver com aquilo? Como se fosse apenas mais um caso sem importância? "Eu achei que significasse algo", murmurou. Eduardo a encarou, e pela primeira vez, não havia qualquer sedução em seu olhar. Apenas frieza. "Eu nunca prometi nada, doutora." O golpe final. Carolina saiu do restaurante sentindo-se vazia. Perdeu tudo por um homem que sequer se importava. O casamento, a reputação, o respeito próprio. Nos dias que se seguiram, encarou o reflexo no espelho e mal reconheceu a mulher que via. No hospital, os boatos já circulavam. As enfermeiras cochichavam, os olhares eram diferentes. Um caso com um paciente era um escândalo que não passaria despercebido. Chamaram-na para uma reunião com a direção. "Doutora Carolina, precisamos falar sobre sua conduta", disse o chefe de cardiologia, olhando-a com desapontamento. "O hospital não pode se dar ao luxo de ter sua imagem manchada por esse tipo de situação." Ela já sabia o que viria a seguir. Foi afastada. Talvez pudesse retomar a carreira em outro lugar, mas a mancha em seu nome jamais sumiria completamente. Para alguém que sempre prezou pelo profissionalismo, esse era o golpe final. Meses depois, sentada sozinha em um café qualquer, percebeu a ironia cruel de sua situação. Perdeu tudo pelo desejo de sentir-se viva. E agora? Agora estava mais vazia do que nunca. Porque algumas escolhas não têm volta. E algumas quedas são irreversíveis.